Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que dá um resultado muito bom, é a técnica de aplicar, misturar os produtos. Então hoje eu vou mostrar pra você uma técnica que eu faço pra deixar a pele bonita, fazer ela durar o dia todo e ser uma coisa rápida que você pode fazer aí em alguns minutinhos com os produtos que você tem em casa. Considerando que você já tenha limpado a tua pele aqui, eu vou começar aplicando o hidratante. Eu já tenho um efeito primer nesse hidratante aqui, tá? Então, ele serve para todo tipo de pele e ele já tem um efeito matificante. Eu vou passar o hidratante aqui. Eu tenho a pele, gente, mais seca, madura para mais seca, tá? Então, por conta disso, tem dias que eu uso um olhinho e tem dias que eu uso um hidratante um pouquinho mais denso. O creme para a região dos olhos é importante, principalmente pro meu caso, que tem a pele seca. Se você tem um filtro solar, utiliza o filtro solar da tua preferência. Eu geralmente não uso. Se você tem o filtro solar com cor, a base com filtro solar, CC Cream, BB Cream, então no lugar da base que eu vou estar colocando aqui, você pode estar usando o teu CC Cream, o BB Cream ou o teu filtro solar com cor. Então a primeira coisa que eu faço, eu hidratei a pele. No próximo passo, dá pra você usar uma plaquinha ou também dá pra você usar o dorso da mão, porque a gente vai misturar alguns produtos para agilizar o processo das camadas. Antes disso, tem uma técnica que eu gosto muito de fazer, que é a de colocar blush aqui nas maçãzinhas. Por quê? Se eu aplico esse blush antes de aplicar a minha base, tem chance desse blush durar mais tempo durante o dia. Você também pode fazer essa técnica com um batom, tá? Se você tiver um batom cremoso, você pode aplicar na mão e você vem e passa aqui na região do blush, ó. Passo aqui. É um pouquinho bagunçado assim mesmo, gente, mas no final você vai ver que tudo vai fazer sentido, tá? Pingo um sérum de cobertura oleosa, funciona melhor, tá? Porque às vezes a tua base, ela tem aí uma cobertura mais oleosa. Eu também coloco um pouquinho de corretivo, tá? Coloco um pouquinho de corretivo, vou misturar tudo. Pra mim, é melhor na plaquinha nesse caso, tá, gente? Então, tô mostrando que tem como fazer na mão também. Eu quero também deixar uma aparência um pouquinho iluminada. Então, eu vou pegar o meu iluminador, e o meu iluminador aqui, nesse caso, ele é em pó, olha. Ele é em pó. Fazendo na plaquinha aqui, eu posso raspar esse meu iluminador e misturar os produtos na plaquinha. Mas como eu tô fazendo no dorso da mão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o pincel primeiro no iluminador e depois na misturinha de produtos que eu fiz aqui, ó, olha. Então, eu dou uma misturada aqui em todos os produtos. Eu pego o iluminador e aí eu venho no produto e vou fazendo a minha cobertura. E eu vou passando todo em volta do rosto. Eu gosto de usar o pincel para esse caso, porque eu acho que fica mais fluido e é mais rápido também. Então, eu passo tudo em volta do blush e não pego o blush. Pra mim, esse estilo de maquiagem é um dos melhores que tem, porque ele deixa um efeito bonito, ao mesmo tempo que você pode fazer ela rapidinho. Aí, depois que você terminou tudo aqui, você vem, puxa pra baixo, aí você vem com a base que sobrou e finaliza aqui esse blush, ó. Único com esse blush que você colocou por baixo aqui. Eu misturo o contorno, se for líquido, aqui, nessa misturinha aqui, ó. Com essa base aqui. E venho aqui, pego, ó, e faço o contorno. Olha como é rápido, gente. Ou se você passou na mão, você vem, passa aqui, passa com o restante de base, se tiver, ou vai direto aplicando. Olha como ficou iluminada a pele. Agora eu venho com um lápis marrom ou com uma sombra também. Pente a sobrancelha. Corrijo a sobrancelha. Eu não fico desenhando muito ela. Eu vou com a ponta e tento seguir a linha dos pelinhos, a linha natural dela, e só dou uma preenchida.
Do outro lado, a mesma coisa. Uma máscara incolor pra pentear ela pra cima. E eu sempre deixo esse finalzinho aqui dela, parte externa mais levantada, porque é já pra dar uma levantada no olho. E aí, eu posso pegar esse mesmo lápis que eu usei aqui e eu faço uma sujeirinha dele no final do olho aqui, ó. Eu faço meio que um risco pra fora e venho rente aos cílios aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Esse efeito fica muito bonito, gente. Fica muito natural, chique e bonito. Então, vem aqui, pinto aqui, ó. Fica meio bagunçado, é assim mesmo. E aí, você vem com o pincel de esfumar, com a sujeirinha mesmo que tem no pincel, e você vai esfumar essa sujeirinha aqui, ó. Ó. Esfumar pra dentro. Pra fazer esse efeito, também é interessante que o lápis seja de boa qualidade, porque senão ele não vai pigmentar tanto. No meu caso, o meu não tá pigmentando tanto, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar contorno, ó. Eu tenho contorno não, esse daqui são iluminadores bronzer. Então, eu vou usar esse bronzer, vou pegar essa parte mais escurinha aqui, e você pode usar um contorno, você pode usar uma sombra marrom, ó. E venho aqui dando uma esfumada nessa parte externa do olho. Ela é sofisticada, então não tem excessos e é uma coisa bem esfumada, gente. Então, ó, agora eu venho pra parte mais clara e pinto no meio aqui. Eu posso usar esse bronzer, eu posso usar também um blush, tá? Eu posso usar pra fazer essa parte. Um blush também vai funcionar super bem. Uma paletinha de blush assim, ó, tem rosa, um rosinha mais claro, um rosa mais escuro, dá pra usar tanto um quanto o outro. E aí, eu venho com esse bronzer aqui e faço um acabamento com um pincel bem fofinho. Do outro lado, a mesma coisa. Pra só dar aquela luminância aqui, ó, no olho. Eu acho que o bronzer é bom, é legal, porque ele deixa um aspecto marrom, assim, chique, sabe? Que é bem cara de rica mesmo. Olha, faz assim meio bagunçado, não tem problema, porque depois a gente corrige. No meio aqui, se você vê necessidade e tiver tempo, você faz um pontinho de luz aqui, passa um pouquinho aqui em cima. Tá? E aí... E aí, eu venho com um lápis, gente. Eu venho com um lápis, tá? E pinto aqui, ó, embaixo dos cílios, toda essa parte superior aqui. E faço um leve gatinho, mas bem levezinho, ó, pra fora aqui, ó. Que eu vou até dar uma esfumada nele. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Lembra de estar com a mão leve, suave, pode estar tranquila. E aí, você pode deixar assim, ou você também pode dar uma leve esfumadinha, ó. Eu gosto de dar uma leve esfumadinha, que eu acho que combina mais com essa proposta. Fica mais chique. Ó, agora do outro lado.
Você pode pegar no marrom também, se você tiver um marrom aí. Você passa no marrom e vem, ó, fazendo esse esfumado, ó. Olha como fica chique, gente. E aí, o que sobrou da sujeirinha do pincel, você pega rente os cílios aqui, ó. Da metade pra fora, geralmente eu faço. Faço da metade pra fora, só pra ficar essa sujeirinha no final do olho aqui, ó. Fazer uma sombra no final do olho. Aqui, da metade pra fora. E aqui também. E aí, eu venho com o rímel. Olha como é rápido, gente. Bem rápida. Vocês estão vendo, né? Do outro lado. Ai. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele deu uma pingadinha de máscara aqui. Como que eu tiro? Como que eu faço pra tirar? Eu venho com esse pincelzinho de sobrancelha aqui, ó, e vou lá e tiro, ó. Geralmente dá certo. Ó. Dou uma escovada ali, ó. Tá vendo? Ó, como saiu. Aí eu venho com um pouquinho da sombra que eu usei, do iluminador, venho aí e faço um acabamento, ó. Viu? Do lado a mesma coisa. Tem que dar uma esfumadinha agora. Eu venho com marrom. Pronto. Eu gosto de usar dois tipos de máscara. Se você tiver aí, eu acho que faz um pouquinho de diferença, sabe? E sempre eu foco mais no final aqui, ó. Deixar o final sempre mais levantado. E embaixo. Às vezes, eu gosto de colocar um pouquinho de iluminador aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui do olho também, ó. Um pouquinho. Aqui do outro lado, ó. Eu acho que fica mais iluminada essa parte, fica mais chique. Passo o rímel. Sempre o rímel que tem o mais antigo, porque geralmente é na parte de baixo, porque geralmente os mais novos, eles vêm muito produto e aí pode carregar essa parte de baixo, não fica legal. Então, sempre usa aquele rímel que você tem mais, com menos produto, tá? Pra parte de baixo. Ou senão, você usa um pincel como esse, limpo, ó, pra dar uma suavizada. Legal? Agora, gente, o olho finalizado é a hora que eu vejo se tem necessidade de colocar um pouco mais de corretivo. Por quê? Porque se caiu alguma sujeirinha aqui, eu já aproveito e limpo tudo. Já elimino tudo, é mais rápido, mais prático. Então, se tiver necessidade, às vezes eu nem vejo, porque eu já coloquei um pouquinho, né? Misturei com a base. Eu coloco um pouquinho aqui e eu finalizo aqui o final, ó. Essa parte que eu comentei com vocês, que não precisava vocês se preocupar tanto. Aí, eu venho com o pincel. Tá? Aqui. E aí, também, se necessário, por que que eu digo isso? Porque às vezes você tem a pele seca, madura, então nem tem tanta necessidade de usar pó. Mas aí você vem e passa um pouquinho de pó. Nesse caso, é melhor um pó fino, tá, gente?
Pra quem tem pele seca e madura como a minha. Se você tem a pele mais oleosa, pode ser um compacto. Olha só. Finalizo aqui, tá? Aí também já passo um pouquinho desse pó. A sujeirinha dele passo aqui, no restante do rosto, principalmente na zona T, onde eu vejo que está mais... onde tem mais brilho, tá? E venho para o blush. Então, como eu já deixei um pouquinho de resíduo aqui de blush, eu venho com pouquinha quantidade e finalizo aqui na parte das maçãs, subindo pro final do rosto, tá? Vem um pouquinho mais aqui no meio da bochecha, eu acho que fica super chique, fica com cara de rica, ó. E agora aqui um pouquinho no meio do nariz também, tá? Ó, inclusive eu uso muito essa técnica que é só de dar uma batidinha aqui bem no meio do nariz, tá? De blush e de contorno, só pra dar uma escurecida. Aqui do outro lado a mesma coisa. Lembra de estar sempre com a mão leve, ó, pra espalhar melhor. Tá vendo como fica, ó? Um ar de saúde. E aí eu venho com o iluminador também. Pro dia a dia eu prefiro esses iluminadores mais suaves, tá? Pra fazer essa pele também. E passo um pouquinho acima do blush. Olha como ficou natural. Fica aquela pele viçosa, sem partícula de brilho, porque a gente tá falando aqui de uma coisa mais sofisticada. Então, tem que estar com uma cara de saúde, de jovialidade, mas ao mesmo tempo, sem chamar muito atenção para alguma coisa específica. Tem que estar bem fluido. Por isso, também, no final, é bom que você sempre dá, ó, uma esfumada em tudo. E pra garantir que vai estar tudo bem uniforme, tá? E agora a boca. Gente, como a gente tá falando uma maquiagem mais sofisticada, é interessante que a gente esteja deixando uma boca com cara de saúde, mas assim que ela não chame tanta atenção na maquiagem. Então, o que é ideal aqui? A gente manter esse aspecto de cara de aparência mais sofisticada. Como que eu faço isso? Geralmente eu uso um lápis de boca mais puxado para um nude rosado, tá? Eu adoro esse daqui, é o da Mary Kay, a cor é rosé. Então, eu venho aqui com esse nude, tá? Passo aqui. Do outro lado. E aí, como a gente tá falando também de tempo aqui, eu passo direto aqui um pouquinho na boca, tá? Pra dar uma cor. E eu posso vir com um gloss direto, ou eu posso também pegar um pouquinho de uma cor assim, ó. Eu gosto muito de fazer essas misturinhas, né? Então, aí eu gosto de fazer esse tipo de mistura. Então, eu vou usar o quê? O nude. Passo o nude aqui. Tá? Ó, uso o nude. Adoro misturar, então às vezes eu venho também com uma outra corzinha. Só dou umas batidinhas aqui no meio, um rosinha, ó. Mas, como eu tô com a maquiagem mais puxada pro marrom, então eu acho que combina bem com o nude uma cor mais puxada pra um... No meio aqui, uma cor mais puxada pra um laranja ou um vermelho. Então, eu venho com o vermelhinho aqui de uma paleta que eu tenho, ó. Dou umas batidinhas. Olha. Olha que maravilha que fica. E aí, se você tem a pele seca, se você tem a pele mais madura, você vem com um gloss, ó. Você passa um pouquinho de gloss, ó. Pra ficar aquele aspecto mais brilhoso. Se eu quisesse também só passar o
pra deixar uma pele mais hidratada, né? Se eu quiser também só passar o lápis de boca e vir com o gloss, fica perfeito também, fica um rosinha apagadinha, não apaga o restante da maquiagem, deixa tudo bonito, combina, fica lindo do mesmo jeito. E por último, eu gosto de finalizar com uma bruma fixadora, que é pra garantir que essa maquiagem vai durar o dia todo e vai ficar assim impecável do jeito que tá, bonita, brilhante, com esse aspecto de viço. Então, eu venho aqui. Se você quiser também passar um pouquinho de contorno aqui, ó, no nariz, pega um pouquinho, eu uso esse contorno em pó, eu acho bem prático. E aí, passo aqui, ó, onde eu sinto que o meu nariz, ele é maior, ele tem mais luz, sabe? Então, eu dou uma apagadinha aqui na pontinha dele, ó, em cima, com um contorno um pouquinho mais escuro que a minha pele, que pode ser um pó também um pouquinho mais escuro que a tua pele, e aí, fecho embaixo aqui, ó. Você pode usar essa mesma lógica pra passar um pó mais escuro aqui embaixo, de repente, tá? No cantinho, eu acho até que pra mim não precisa, porque achei que tá ótimo assim. E aí, eu venho com a bruma e finalizo. É sempre bom você deixar secar a bruma, então você vem com o leque, seca, ou você espera um pouquinho pra secar. Antes de você tocar na pele, fazer qualquer coisa, então você não toca e deixa secar bem. Olha. Eu tô achando até que essa cor aqui de batom, acho que vai ficar mais legal eu colocar. Eu adoro fazer essas misturinhas, gente, como vocês podem ver. Eu acho que talvez esse vermelho aqui. Um vermelho um pouquinho mais. Ó. Ó, gente, como tá chique. Chiquérrimo. Olha só. Gente, então, assim, com base na percepção de vocês, eu tô com cara de rica ou não tô? Olha como foi fácil, como foi rápido, tá? Esse é o estilo de maquiagem que você pode fazer todo dia. Se você trabalha em um escritório, se você trabalha lidando com pessoas, esse é o tipo de maquiagem que combina super bem, porque ele é um estilo sofisticado, você fica bonita, não chama tanto a atenção, não fica uma coisa assim muito chamativa, mas ao mesmo tempo você tá bonita. Não tem nada assim que seja muito extravagante, ao mesmo tempo que você está bonita, né? Não tem um lápis de olho muito marcado, um delineador muito forte. Tá tudo muito leve, muito suave, não tem um iluminador muito marcado, então a pele fica iluminada, fica viçosa, fica bonita e ela também tende a durar o dia todo, porque a gente hidratou bem, a gente usou o sérum, então essa hidratação é importante para que a pele fique bonita durante o dia. E a gente também usou a bruma fixadora, que eu acredito assim que faz muita diferença, deixa um aspecto mais bonito na pele e tudo mais. A gente não carregou muito de base, a gente não carregou muito de corretivo, tá tudo muito leve, muito suave e muito integrado. Então isso é muito importante para esse estilo de maquiagem. Comentem aqui comigo então se vocês gostaram desse estilo de maquiagem.